E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, retornamos aqui à emissora da Fraternidade para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando o capítulo 19 do livro Nosso Lar. E no programa passado, nós conversamos e estudamos sobre aquela conversa que a dona Laura está tendo com o André Luiz, sobre a neta dela, Heloísa, sobre o problema dos relacionamentos conjugais humanos. Ela mostrando para o André Luiz que todos nós ainda trazemos, não é, um vício muito grande de achar que os nossos amores são nossos pertences, que a gente, mostrando para o André Luiz que o nosso amor ainda prende as pessoas, a gente não liberta. Ela, nessa conversa, ela já fala para a neta que nas visitas que ela fez à Terra, ela observou que o noivo já estava com interesse. Quando ele soube que ela ia desencarnar, não tinha mais jeito, que ele já começou a olhar a amiga Maria da Luz de um jeito diferente. Ela diz também para ela que ela deva se dar por satisfeita de ter uma amiga como companheira do amor da vida dela, porque essa amiga, ela, se um dia ela quisesse voltar à Terra e rever o noivo, porque, claro, ela nutria um sentimento muito grande por ele e os afetos não acabam de uma hora para outra, essa amiga, por ser amiga dela, não iria bloquear essa visita. Seria muito mais fácil. A dona Laura está dizendo para ela, minha filha, vê se entende. Ela, você conhece, ela era sua amiga. Se era sua amiga, você gostava do jeito dela. E ela jamais vai bloquear um contato espiritual seu com ele. Ela vai favorecer, ela vai entender, porque ela sabe que antes dela, você ocupava o coração dele. Então, é a sabedoria de um espírito experiente, não é? Isso que a Tereza está colocando, a questão de ocupar o coração. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, aqui, enquanto encarnados, porque nós estamos com esse escafandro, que é o corpo, nós estamos num meio muito influenciado, né, o meio aqui corpóreo, o meio da nossa sociedade, nós conseguimos esconder o sentimento real, até para nós mesmos, muitas vezes. Então, esse que a Tereza está colocando, do amor verdadeiro, do amor, do sentimento, amor, não, vamos botar assim, do sentimento real, isso no plano espiritual é realçado. Nós vamos ver em capítulos posteriores, isso é uma situação dessa, né? Que o casamento no plano espiritual, porque tem, o casamento no plano espiritual é aquele realmente de sentimento real, não é por interesse. Ou seja, que aqui tem sempre o interesse, na questão dinheiro, física, sexo, física, aparência, status, seja o que for, status, seja o que for. Mas o interesse, porque a maioria dos casamentos, os espíritos informam isso, nossos aqui são de expiações e provações. Porque nós estamos num planeta de expiações e provações. E as nossas tarefas, quanto a isso, começam dentro de casa, onde está incutido o casamento. Né? Tá claro que é no trabalho, em todos os lugares, mas começa dentro de casa. Então, por isso que o sentimento real, ele brota no plano espiritual, e lá é casamento sim. E muitas vezes nós vamos ver casamentos, como aqui, o caso aqui, se fosse o caso, né? Ele casou, ele vai casar, casou novamente.
vai desencarnar uma hora, vai desencarnar todo mundo. Se ela conseguir, a Maria da Luz e ele casado, e a neta da Dona Laura, conseguir um bom relacionamento com ela, pelo desdobramento do sono da outra, convivendo em casa, quando eles desencarnarem, se for um amor verdadeiro que ele nutria por ela, ele pode casar com ela no plano espiritual. E pronto, é o que nós vamos ver em capítulos posteriores, já dando um spoiler aí. Então, é o sentimento real que brota realmente no plano espiritual. Então, vamos começar a nossa leitura no parágrafo 37º. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorromper em soluços. Coitada. A bondosa senhora percebeu minha intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Então, com certeza, o André Luiz, depois dessa conversa toda, ele falou, meu Deus, e a minha esposa que ficou viúva? Claro. Será que ela arranjou outro? Será que quando eu chegar em casa já vai ter outro no lugar? Porque ela ficou viúva, né, com filhos pequenos para criar. Então, com certeza, a Dona Laura percebeu a intranquilidade dele e aí ela vai tentar explicar para eles o porquê que a gente tem esse comportamento. E aí ela começa no parágrafo 38º a explicar. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Então, o que ela está dizendo para ele? Que o problema nosso é o nosso egoísmo. Porque esse nosso egoísmo, ele na realidade é aquele bem que a gente só quer para a gente mesmo, sem pensar nunca no próximo. Né? E esse nosso egoísmo, no começo, né, enquanto a gente era um espírito primitivo, ele foi necessário, porque é a lei de conservação. O problema é que a gente foi acrescendo a esse nosso desejo de viver, de continuar vivendo, fomos acrescendo paixões a ele, acrescentando paixões, né? E agora a gente vai ter que aprender tudo que a gente acresceu nesse pensamento do bem só para nós, agora a gente vai ter que fazer o caminho ao contrário. Começar a pensar também no outro. Tentar até chegar no ideal de entender que a nossa felicidade só vai poder existir se aqueles que convivem conosco forem felizes. Então, aí por isso que ela diz, esse choro, né, essa inconformação nossa, ela nasce do nosso egoísmo. E na pergunta de número 913 do Livro dos Espíritos, né, o capítulo da perfeição moral, Allan Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Resposta dos Espíritos: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que, no fundo, de todos há egoísmo. Então, o egoísmo é aquilo que a Teresa colocou. É o bem primeiro para nós, depois para nós e depois para nós também. E se sobrar um pouquinho para aquele que a gente gosta, se fizer o que a gente manda. Então, é sempre egoísmo. Agora, qual o meio de destruir o egoísmo? Na pergunta 917. A resposta é: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Aí ele vem, a solução é: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta. Mais adiante, quando bem compreendido, se houver identificado com seus costumes e suas crenças, o Espiritismo transformará os hábitos. E mais adiante também,
Ora, o espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Então, na mesma resposta, ele põe a palavra compreender 3 vezes. Compreender, gente, é ler, é meditar, é estudar. É isso que a gente tenta fazer, mudar a nossa ideia com relação a isso, né? Isso. A dona Laura, quando ela coloca aqui dessa questão do noivo dela, ainda não conseguir entender o amor sublimado, ela dá um recado para todos nós, que na Terra nem todos estamos no mesmo patamar evolutivo. Provavelmente a neta, ela já tinha uma condição de começar a meditar no que é um amor sublimado, mas o noivo não. Então, esse erro acontece com a gente também. A gente acha que a pessoa tem que agir do jeito que a gente age, esquecendo que tem pessoas que ainda têm um desenvolvimento espiritual muito ainda primário. Apesar que tem outras que já têm um desenvolvimento espiritual muito superior ao nosso. E a menina, né, no caso, ela não está compreendendo isso, muito menos o André Luiz. E isso, na nossa vida, vai ajudar bastante se a gente começar a se concentrar e meditar nisso. Na Terra existem pessoas de diferentes níveis evolutivos. Cada um está num patamar, uns ainda muito primitivos, outros numa condição espiritual mediana e outros na condição superior. E aí a gente vai conseguir viver de uma maneira mais tranquila, compreendendo o comportamento das pessoas. Porque às vezes a gente se entristece demais com o comportamento de uma pessoa que, por enquanto, como disse a dona Laura, não consegue ver a vida de outra maneira. E aí a gente acaba sofrendo porque acha que pode modificar a pessoa. E a dona Laura falou, ninguém tem condição de mudar ninguém, não é isso? Então, olha só, na pergunta do Livro dos Espíritos, espera aí, 804, deixa eu ver se é essa aqui. Olha só, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente com outras do que outros. Na pergunta 804. Então, Kardec dizendo a mesma coisa que a dona Laura está dizendo, minha filha, ele não está preparado para sentir esse amor espiritual, porque é a condição evolutiva dele. E é aí que nascem as nossas cobranças. A gente acaba cobrando muito das pessoas porque a gente acha que a pessoa tem que ter o mesmo comportamento nosso, mas por enquanto ela não consegue ainda. E se a gente entender isso, a gente vai sofrer menos na vida, com certeza. E aí na pergunta 117, Kardec fala... a pergunta é a seguinte, também relacionada a essa diferença evolutiva de todos nós aqui na Terra. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápida conforme o desejo que tem de alcançá-la. Então tem que querer. E ninguém pode querer pelo outro. E a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, não é isso? Então, se a gente entender isso, se a gente meditar nisso, a gente vai se poupar a muitas tristezas na nossa vida, a muitas incompreensões que a gente tem em relacionando
a outras pessoas, no caso, né? Que a gente possa meditar sobre isso, entendendo essa questão, que cada um de nós estamos em um nível evolutivo diferente. Isso que a Teresa está colocando, a gente pode também raciocinar no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos, em que Allan Kardec coloca a parábola do festim das bodas, né? E o rei fez uma festa e convidou a todos, mas nem todos compareceram para resumir, né? Nem todos compareceram com a túnica nupcial, porque nem todos ainda a tinham, a túnica nupcial para a festa. Então, Allan Kardec até comenta assim: no entanto, não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, nem todos ainda estão no mesmo nível. É a questão de querer, de esforço pessoal, né? Então, falando do egoísmo, é isso, né? Muitas vezes, esse é o grande mal, a grande chaga nossa, que nós temos que lutar. E no combate ao egoísmo, o Emmanuel tem um livro chamado, tem uma página inserida no livro Escrínio de Luz. O título é No Combate ao Egoísmo. Ele dá aqui uma receita, mas alguns itens. Eu vou ler alguns. Ele diz assim, que não é fácil, hein? Não é fácil, né? Eu que o diga por mim em primeiro lugar, não é fácil. Mas o título é No Combate ao Egoísmo. É algo que a gente precisa combater. Precisa fazer diariamente. Estamos aqui para isso, exatamente. Que como os Espíritos informaram a Kardec, nós lemos agora o Livro dos Espíritos, que é o grande mal de todos os outros deriva dele, então nós temos que combater ele, não é? Exatamente isso. Mas é assim, olha como é fácil. Ajuda a quem te calunia, oferecendo-lhe em silêncio novos recursos de apreciação a teu respeito, através dos bons exemplos. Já começa assim, né? Tem que conviver com quem te calunia. Ampara aquele que te persegue sem razão, endereçando-lhe vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Auxilia aquele que se inclina a tipos de felicidade diferente da tua, derramando as bênçãos de tua amizade no nível de evolução em que se coloca. Que a gente acabou de falar. Exatamente. Não estou concordando com o que ele faz, mas o que ele precisar eu vou ajudar na medida do possível. Jesus, quando a mulher adúltera na praça pública, que é uma coisa mais linda do Evangelho que eu acho, ele fala para ela, olha, só ele, em praça pública, à luz do dia, né? Falar assim na sociedade da época, falar assim para ela, ó, o que você fez está errado. Agora, vai e não erra de novo. O que você fez, não concordou com o erro, mas a defendeu. Auxiliou. É o que ele está falando aqui. E aí, mais adiante, ser útil ao companheiro que não te compreende, mantendo-te invariavelmente disposto a socorrê-lo em suas necessidades. Renuncia a ti mesmo, a fim de que o ideal do bem supere o círculo da tua personalidade. Considera como teu... Vou até repetir, peraí, até engasguei. Considera como teu o sofrimento de teu irmão. Compadece-te das vítimas infelizes do ódio e da maldade, e, sem o veneno da queixa, no teu pensamento ou nos teus lábios, segue distribuindo os dons da bondade pura. E ele finaliza a página. Quando pudermos olvidar, quer dizer, esquecer, o centro escuro do nosso eu, envolvendo na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, o progresso e a alegria para todas as criaturas, teremos vencido em nós o egoísmo. Velho monstro de 1000 garras, que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo o céu em nosso próprio coração.
É difícil, gente, mas nós temos que tentar. Desistir chega. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? É isso. Deus que nos ajude nessas propostas boas, né? E aí a gente vai vendo. No outro dia eu escutei o doutor Haroldo falar numa palestra que a gente está mais para primata sem pelo do que anjo sem asa. Um amigo dele que falou para ele, e ele gostou muito, eu também gostei. Vou até repetir, para a gente não... porque isso também, a gente meditando nisso, a gente vai vendo que a gente tem muito que caminhar e não se achar melhor do que ninguém. Nós estamos mais para primatas sem pelo do que para anjos sem asa. Então, que a gente, né, comece a perceber que, apesar das diferenças, nós, né, e elas são evidentes, mas a gente ainda está mais para primata do que para anjo. E por isso a gente não tem o direito de julgar quem quer que seja. E não é por outro motivo que o Chico dizia que a gente não esperasse a angelitude de ninguém, porque a gente mesmo não tem. Como é que a gente vai achar que o outro é que tem que ser anjo? Se a gente está mais para primata sem pelo, né? Que Deus nos ajude aí pensando nisso a cada dia. E aí, a dona Laura continua. Não, agora é o André Luiz, né? Que a vovó falou que não estava falando para ferir, mas para acordar ela, para despertar ela da ilusão que ela estava tendo, achando que o noivo ia viver o resto da encarnação idolatrando ela, né, e acendendo vela para ela. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso, porque a dona Laura está respeitando esse tempo da neta, né? Por enquanto ela está respeitando. Ela não deixa a neta, se a gente lembrar, ela não deixa a neta ir se alimentar na mesa para que os pensamentos dela de tristeza, de inconformação, contamine os alimentos. A gente já estudou sobre isso, né? Porque o fluido que sai da mente dela ainda é um fluido muito desequilibrado e realmente patogênico, pode causar problemas lá, contaminando a alimentação da família. Então, ela está respeitando isso, vai ter um tempo, né? Porque até o nosso luto, vamos dizer assim, tem tempo de validade, como tudo na Terra. Até a própria Terra, né? Já está com tempo de validade de prova e expiação vencendo, né? Já estamos começando a entrar numa nova era, uma era de regeneração, para aqueles que conseguirem se regenerar, mas tudo tem um tempo de validade, e a dona Laura está respeitando o luto da neta. Já está falando algumas coisas para ver se ela desperta, mas a gente sabe que é necessário cada um viver o seu luto, a sua tristeza, chorar, né? Se Deus não quisesse que a gente chorasse, não permitia esse tipo de comportamento. E nos evangelhos falam que até Jesus chorou. A gente não está questionando as causas do choro de Jesus, com certeza muito mais sérias e verídicas do que as nossas, porque muitas das vezes a gente chora achando que o nosso problema é o maior do planeta. Como ela disse aqui para como a dona Laura disse, né, falou, que é um grande engano que a gente comete. Mas o choro, muitas das vezes, é necessário, é um alívio e a gente tem que respeitar. E a dona Laura, ela está respeitando esse período, vamos dizer assim, de luto da neta dela, da Heloísa. Vamos terminar o programa de hoje agradecendo a todos pela paciência, desejando muita paz a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.